pessoal, boa noite. Boa noite. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui dentro da casa, tentando passar alguma coisinha dos bem-aventurados, né? Esse tema é tirado do capítulo 5 do Evangelho, tanto do Evangelho segundo o Espiritismo, como também do Evangelho no livro sagrado, é também no capítulo 5. E ali fala das bem-aventuranças, ou o famoso sermão da montanha que o nosso mestre ali fez, né? E a gente tentou pegar alguma coisinha e trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, para ver que se nós realmente sofremos tanto, se são muita injustiça contra nós, se nós somos perseguidos e assim por diante. Então aqui, nesse início, está aí as promessas que o nosso mestre fez nas nossas bem-aventuranças, né? Quando lá lhe disse o seu sermão da montanha de baixo. Então a gente vê que todas essas palavras que o nosso mestre disse naquele sermão, a gente tem que entender que não era para aquele momento, não é para agora, mas sim para uma vida futura, né? Para nossas próximas encarnações, para nossas outras oportunidades que nós vamos ter, que a gente vai entendendo o que ele quis dizer lá. A compensação que Jesus promete aos filhos somente ocorre na vida futura. Sem a certeza do futuro, essa máxima seria um contrassenso. Então, se nós estamos na doutrina que ensina, que fala, que existe a reencarnação, vários companheiros vêm nos trazendo mensagem, até os próprios companheiros que estão passando por dificuldades, vêm na mesa trazer os seus relatos da situação que estão passando. Se nós ainda duvidarmos disso, nós estamos um pouquinho que perdendo tempo na nossa vida. E a fé no futuro pode consolar e fazer ter paciência, mas não explica as anomalias. O porquê sofremos tanto, né? Então a gente faz essas perguntas às vezes, a gente vê uma pessoa que às vezes sai de uma situação, já cai em outra, e começa de novo outra luta, outra briga. Então, essa fé no futuro, de uma vida melhor, que o amanhã vai ser melhor conforme nossas ações aqui, né? Isso nos traz um consolo, nos traz paciência para poder suportar a situação que estamos passando, né? A maioria das vezes nós temos que aceitar o problema, seja ele qual for. Seja ele qual for. Temos que, em primeiro lugar, aceitar. Se veio para mim, porque é para mim. Não é para o meu irmão, não é para minha esposa, não é para ninguém, é para mim. Então eu tenho que aceitar essa dificuldade em minha vida. Eu aceitando o problema em minha vida, 50% já está resolvido. Porque eu não vou brigar mais contra Deus, eu não vou brigar mais contra os médicos, eu não vou ficar perguntando o porquê disso, o porquê daquilo. Então, o seu padrão vibratório ou o seu pensamento vai estar mais tranquilo. Assusta, né? De repente você vem aí com um diagnóstico meio complicado, assusta, lógico que assusta, nós somos de carne e osso. Mas nós temos que ter a fé. Essa fé tem que estar viva em nossos corações. E as causas atuais, as vicissitudes da vida que nos acontecem, o sofrimento assim por diante, tem duas causas. Ou dentro desta vida, desta encarnação, ou na passada. Então a gente já começa a entender que nós estamos aqui já tentando acertar alguma coisinha que ficou para trás. Então o sofrimento nada mais é justo por aquilo que nós fizemos os nossos irmãos passarem quando nós estivemos juntos. Então isso já nos ajuda a começar a aceitação da vida. E o outro é que quantos tombam por sua própria falta, são vítimas da imprevidência, do orgulho e da ambição. A nossa vida atual, no nosso dia a dia, se nós continuarmos buscando materialismo, buscando status, buscando conhecimento, nós vamos ser um belo candidato a tropeçar e cair lá na frente. Nós estamos numa doutrina que fala de humildade, de caridade, de amor ao próximo, e nós estamos pensando em orgulho e ambição, não é um contrassenso contra a nossa doutrina. Então essas pequenas coisinhas que vai acontecendo, que a gente tem que começar a entender e ver que eu sou a causa do meu sofrimento. Não precisa ninguém provocar nada na minha vida para me atrapalhar. Eu, sozinho, consigo fazer isso. Se a gente não começar a pensar um pouquinho melhor, né,
para a gente poder ter um pouquinho mais de tranquilidade, a gente vai sofrer muito. E a gente vê, muitas vezes, uniões infelizes, interesse, vaidade, males, enfermidade, intemperança e os excessos. Tudo isso são alguma coisinha que nos ajuda a ser mais falho, principalmente os excessos, seja ele qual for, que se torna vício em nossa vida. Tornou-se hábito na nossa vida, a nossa consciência já para de apitar. Presta atenção. Qualquer coisinha que você vai fazer que é meio fora do seu normal, a tua consciência te acusa. 1, 2, 3, 4. Você não quer saber, você que se lasca. A escolha é sua. Então nós temos que entender é isso. Você está no costume, você tem o hábito seu, da sua família, assim por diante, você vem naquela criação, e de repente começa a mudar alguma coisa, você sente isso dentro de você. Principalmente quando começa a formar a família. Quando você sai da sua família e vai tentar se unir para fazer outra família. Existe duas famílias tentando formar uma só. Cada um vem com um princípio, com uma criação. E aí começa, muitas vezes, esses princípios se bater um com o outro. Né? Aí você vê que aquilo tudo que o outro está querendo que você faça, para você não é fácil de aceitar. Não é porque é meu marido, porque é minha esposa, porque é isso aqui, que eu tenho que fazer isso. Nós temos que pensar que a doutrina nos ensina caminhos que nos levam à perfeição. Se nós estamos entendendo que esse caminho que eles querem que eu tome está me fazendo mal, tem que ter uma conversinha para ajeitar o meio de campo aí. Não deixa a coisa passar muito, não, porque fica difícil depois voltar atrás. E depois que tornou costume, meu filho, aí virou bom, hein? O homem, em grande número das vezes, é culpado de seus próprios infortúnios. A quem culpar de toda a sua aflição, senão a si mesmo. Então não vamos ficar tentando achar que a culpa é de Deus. Deus está me perseguindo, porque a minha estrela não está boa. Nós vamos arrumando um punhado de converseiro para tentar sair fora da nossa culpa, jogar a culpa no outro. Aí fica mais fácil, né? Minha consciência está tranquila, porque não fui eu que errei, foi o outro que me atrapalhou. É que nem aquele jogador de bola grosseiro de fazenda, né? Ia chutar a bola, errava a bola, acertava o carro, mas eu morri. Foi o morrinho que tirou a bola do rumo, e eu machuquei o rapaz, sei. As causas atuais, Deus quer que eu converse toda criatura. Ele não deixe impune nenhum desvio do caminho, por pequeno que seja. O homem é sempre punido pelo que pecou. Então não pense que você vai ser punido só um pouquinho, porque você fez só uma coisinha. Né? Foi só um pouquinho, não tem importância. Errou, saiu fora da lei. Né? E não é lei nossa, é lei divina. Então não fica pensando se você vai errar só um pouquinho, não tem problema, Deus perdoa. Perdoa, te dá outra chance de você voltar aqui para não errar mais ali um pouquinho. Então não precisa ficar caçando desculpa, gente. É sim ou é não. Não tem meio termo. O meio termo é nós que inventa aqui. Né? A lei de Deus ou é sim ou é não. Pode, não pode, não pode. Acabou. Tudo bem. Consequência é sua. Né? Ele não vai vir aqui te prender, te amarrar no pé da mesa para você não cometer as doiduras. Ele te avisou, ele te explicou. Você insiste, então você tem as consequências. E os sofrimentos que lhe são consequência lhe dão experiência. Sem isso ele não se emendaria e confiaria na impunidade. Né? É o que a gente infelizmente vê na nossa sociedade, a impunidade. Quem tem mais chance e assim por diante. Né? E a lei de Deus não existe isso. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos iguais perante a Deus. As leis que é para mim, é para qualquer um, indiferente, né? Se ele é presidente de casa espírita, se eu sou só limpador de chão, pouco importa. Não tem essa distinção. Então, gente, por quê? Porque às vezes a gente fala assim, mas é só um pouquinho, né? A gente passa a confiar na impunidade. Deu certo, ele não me viu. Cuidado, não vai nesses pensamentos não. Então, tudo aquilo que nós vamos fazer que está fora do que o nosso mestre ensinou, nós vamos passar assim a ter responsabilidade sobre isso,
Porque às vezes para nós é uma pequena coisa, né? Mas essa pequena coisa às vezes, trouxe um sofrimento muito grande para o nosso irmão. Às vezes você está na fila de pegar um serviço, um exemplo bobo. Você vai se encaixar no serviço, você tem um serviço, mas eu queria ganhar mais. E tem um pai de família que não tem condição. Às vezes ele está precisando ser para sustentar a família. E por causa da amizade, que lá, vamos pôr fulano. Então você fica com um ordenado melhor, muito bom. E o pai de família? Ele continua sem serviço. É pequena coisa. Você só alterou a ordem dos fatores, não é nada, preencher a vaga. Mas e o outro que necessitava? Então, às vezes, são coisinhas que a gente não presta atenção, mas traz sofrimento e muito. Depois de tudo isso, a gente continuar saindo confiando, dando torto, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida na qual poderá aproveitar a experiência do passado nas boas resoluções para o futuro. Ou seja, vamos ter que voltar aqui de novo, será de que quantos anos, para fazer as mesmas coisas que nós repetimos nesse ano, ou nessa oportunidade. Quem saiu perdendo? Onde é que está a vantagem de nós fazermos tudo de novo, passar pelos mesmos sofrimentos, novamente? Então, é tão difícil, será, tentar evitar o erro em nossa vida? Mesmo que seja essa coisa boba, mas fulano fez. Eu não preciso entrar nesse dilema, né? A Maria vai com as outras. Para quê? Para quê? Não vai trazer nenhuma vantagem para mim. Causas anteriores das aflições. Há males que, pelo menos na aparência, são completamente estranhos, que aparecem atingir por fatalidade. Perda de entes queridos, arrimos de família, reveses da sorte, flagelos naturais, enfermidade de nascimento, a deformidade, a idiotia e o cretinismo. Então a gente vê aqui por que está sofrendo tanto, se ele nem começou a viver ainda, né? Às vezes vem uma criança com uma deformidade, ou assim por diante, mas nem começou a viver, já estava sofrendo. Então a gente sabe que se não foi nesta vida que aconteceu isso, foi na passada. E a gente pede na reencarnação para que assim aconteça para a nossa evolução espiritual, para a nossa melhoria. E a gente chega aqui e reclama. Só para variar, né? Aqueles que nascem em semelhantes condições nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes, mas são livros escolhidos por espíritos arrependidos. Isso é muito importante. Se a gente vir aqui fazer essa barbaridade que nós fizemos e acharmos que estamos certos, acharmos que estamos no nosso direito, mesmo que a gente leu, mesmo que vier explicar, mesmo que desenharam para nós continuamos e achamos que estamos certos. Então nós somos ainda esses irmãozinhos muito ignorantes ou espíritos endurecidos. Pode ser imposto a nós uma reencarnação para tentar a gente modelar o nosso espírito. Aí o sofrimento é um pouquinho maior. Porque você não se arrependeu de nada do que você fez. Tudo que você fez, você acha que está certo. Tudo que foi feito, foi praticado. Porque eu sei que é assim. Você quer falar para mim que não é assim? Eu sei que é assim. E assim nós vamos brigando com a vida. Vamos ficando uma pessoa azeda, né? Aí começa o orgulho subir para a cabeça, a vaidade. E vamos tomando conta e a gente vai se perdendo. E a gente acaba entrando nessa parte dos espíritos endurecidos. Aí é imposto a nós uma reencarnação. Aí que haverá choro e ranger de dente. Porque a gente não modificou nada. Até, vamos dizer, de certa forma, um pouquinho ainda pior do que quando chegamos aqui. Porque se nós chegamos aqui tentando modificar tudo isso, voltamos no mesmo jeito. E a quem muito é dado, muito será cobrado. Então
Então já te foi feita a oportunidade, você teve a encarnação de novo para tentar resgatar, não aceitou novamente, pode acontecer isso. Então cuidado, né? Dá uma observadinha nos pensamentos, procura se arrepender das ações. Nós não somos perfeitos, né? Ninguém aqui é perfeito. Estamos tentando alcançar a perfeição, de uma certa forma, aos trancos e barrancos, nas dificuldades, nas tremedeiras ou não. A gente vai tentando se achar no caminho. Mas o mais importante é ver e enxergar que nós somos falhos. Ninguém é dono da verdade, né? No próprio livro dos Espíritos fala para nós que não foi possível ainda ser revelada a nós toda a verdade. Tanto que o Cristo lá atrás falou em parábolas, né? Para a nossa vida. Então tudo isso vai fazendo com que a gente comece a entender o porquê a gente sofre tanto. Ninguém precisa nos atrapalhar. E aí vem essa vantagem grande que o Pai nos põe na nossa vida, nos permite, que é o esquecimento do passado. A pessoa, a gente chegar aqui, a gente está conversando, eu matei aquela moça ali. Nossa, aquela vai me dever, não vou cobrar. Imagina se nós tivéssemos isso no nosso pensamento, no nosso dia a dia. Atrapalha o nosso livre-arbítrio. Nós não agiríamos normalmente. Sempre estaríamos primeiro olhando quem está chegando para a gente poder sair na rua. Então o Pai, na sua sabedoria, permitiu o esquecimento do passado. Para que, novamente, nós, geralmente, quando a gente se reencarna sempre no quase os mesmos espíritos, o mesmo grupo, né? Para tentar acertar as arestas, para que a gente não fique observando quem me deve, quem paguei, quem eu matei, e assim por diante. Então isso para nós é uma grande vantagem, que permite, vamos dizer assim, que nós começamos a nossa vida no berço e vamos terminar no túmulo. Só que, graças a Deus, não também, né? Nós já temos aí, um belo trecho de caminhada que nós fizemos já, até hoje. Que bom travou. E agora? Tá, só tocar. E além disso, a gente não precisa ficar lembrando o que nós fizemos ontem. Deus nos deu o necessário, a voz da consciência, as nossas tendências intuitivas, né? Então a gente não precisa ficar lembrando o que a gente fez para um ou fez para outro, deixou de fazer. Para a nossa vida atual, basta a voz da consciência e as tendências intuitivas que cada um traz. Às vezes a gente olha o fulano e diz, nossa, aquele caboclo eu conheço muito. Ou se não, falei, eu não bati com o sangue daquele rapaz aqui. Então a gente sempre traz alguma coisinha do passado para a nossa vida atual. Só que com a vantagem do esquecimento, a gente não sabe o porquê disso, né? Não temos essa lembrança nesta vida o porquê. Quando nós retornarmos à nossa pátria novamente, a gente vai recobrar toda a nossa vida. E aí sim a gente vai ver o que precisamos ainda fazer para acabar de acertar o que ficou torto ainda. E nessa caminhada toda, mesmo com as dificuldades, com o sofrimento, nós temos que ter resignação. Não tem outro jeito. Eu tenho que passar por isso, é eu que vou passar por esse problema, então eu preciso disso para poder continuar caminhando. Deveríamos nos considerar felizes por sofrer. As dores deste mundo são as faltas do passado, suportadas pacientemente, nos poupa séculos de sofrimento na vida futura. É aquela parábola que o nosso mestre diz do rei, né? O rei ele perdoou uma dívida muito grande de um dos funcionários, não me lembro bem quem que era mais. Mas ele perdoou uma dívida muito grande. E esse funcionário, depois que saiu para fora, passou a cobrar o outro rapidinho, que é uma dívida bem menor, insignificante perto daquilo. E o rei mandou prender ele no calabouço, porque ele teve a oportunidade de fazer a mesma coisa e não fez. Então aqui são isso daí. A gente tem que, infelizmente ou felizmente, vamos considerar felizes por estarmos sofrendo. Porque assim a gente está tentando resgatar o nosso passado para ter uma vida melhor amanhã. E eu principalmente, gente, suportar pacientemente.
doa quem doer, como se diz, né? A gente sabe que nas dificuldades da vida, seja elas qual for, mesmo que o outro não passe por nós, mas nós temos muitos que querem que nós sejamos felizes, que nos ajudam com oração, que nos ajudam às vezes no serviço de casa, que nos ajuda nos dando alimento e assim por diante. Os nossos companheiros nos ajudam com as suas vibrações. Então nós nunca estamos sozinhos. Mesmo que achamos que nós estamos no leito do hospital, não tem mais ninguém. Mentira, tem. Depende da fé de cada um. Depende da confiança que cada um tem na doutrina, principalmente. Se nós sabemos que essa doutrina não nos falha, ela não nos deixa abandonado, então eu não tenho direito de me fazer de vítima, mesmo estando num leito de hospital. Fácil? Acredito que não. Mas nós não podemos perder a esperança e nem a fé. Nós não vamos testar a nossa paciência num mosteiro. Nós não vamos testar se nós temos já o conhecimento necessário no monge, junto com os monges. É necessário ter o vulco-vulco da vida. Ter as disparidades, ter os problemas, para ver se a gente conseguiu assimilar a lição, se a fé é verdadeira. Né? Todo mundo fala que tem fé quando está aqui na mão da gente. A hora que o problema sai daqui e passa para médico, para advogado, para outros trem, que você já não tem mais o controle total, é hora de você mostrar que você tem fé e confia, né? Que muitas vezes o nosso pai, para mostrar da nossa fraqueza, a gente escolhe tudo certinho. Vou falar, vou ter uma família, minha mulher vai ganhar uma criança, vou escolher tal pediatra com tal doutor, e na hora do vamos ver, aparece um doutor que você nunca viu na vida, que fica contigo até na hora que necessária para que a criança seja encaminhada para algum lugar. Experiência própria. Foi duro, mas aconteceu, graças a Deus que aconteceu. Que quando chegou a hora, eu não conhecia, e esse doutor ficou comigo até na hora que pôde, quando estava dentro do alcance dele. Não foi ele que eu escolhi. Então, a gente nunca está sozinho. Então, quando aparece alguma novidade na nossa vida, vamos entender que é os meninos, que é o nosso pai, que é o nosso mestre, mexendo os seus pauzinhos para que o nosso sofrimento seja menor. Não foi tirado o sofrimento, mas amenizou bastante. Tenha certeza disso. Diminuindo a importância das coisas do mundo, moderando seus desejos, contentando-se com sua posição, atenua a impressão dos reveses das decepções que experimenta e abre uma calma que são úteis ao corpo e à alma. Se a gente parar de se preocupar com a vida do mundo e principalmente moderar os nossos desejos, é mais meio caminho andado. O mundo, tudo que nós construímos vai ficar aqui. E muitos acabam vendo derrubado. Porque os filhos não interessam, sei lá o que aconteceu, não é mais seu e assim por diante. Então, todas as vezes que você luta para construir, para conquistar, para ter, se você partir, não faz falta. Mas se você não partiu, às vezes você vê tudo isso acabar. Do nada. Aí dá os desesperos, dá as doiduras da vida, entra no suicídio e assim por diante. Então, o que nós temos que fazer? Contentar com a nossa situação. O contentar com a situação não impede de lutar. É diferente uma coisa da outra. Eu consigo gastar 2.000 por mês. Se eu gastar 2.100, ainda estou enforcado. Mas eu queria tanto aquele vestido, aquele sapato, aquela bolsa, né? Aí vai. Bem, eu queria, você queria, falou certo. Não pode. Então, às vezes, gente, que a ilusão do mundo, para manter uma certa aparência para a sociedade, para isso, para aquilo, a gente tenta achar que tem que ser assim, que os outros vão me reconhecer, ou vão me achar que sou mais importante. Ilusão. Quem gosta de você, gosta porque é aquilo que você é.
Se você acha que você vai comprar uma aparência porque os outros gostam de você está perdendo dois tempos. Um, ficar gastando o que não pode e tentar aparecer aquilo que não é. Para quê? Não adianta vocês querem me pôr eu dentro do escritório, fechar, que eu não dou conta. O negócio meio rotina, terra e suor, não tem jeito. É lá que eu estou em casa, lá que é o meu paraíso. Não tenta engravatar não, que dá problema. Então, para que eu vou querer isso para mim? Para sofrer, fica aqui. Não dou conta, não. Então, são coisas que a gente tem que entender nossa situação, nossa realidade. E pronto. Não busca sofrimento sem precisão. A gente já consegue atenuar a impressão dos revés da decepção. Né? Não posso agora. Amanhã, talvez possamos. Né? Mas você luta dentro do seu limite. Não ultrapasse a liberdade do outro. Faça o que você puder dentro da sua situação, com o pé no chão. Porque isso aqui, ó, essa calma que a gente consegue com tudo isso, é muito importante para a nossa vida. Por quê? Porque nos leva ao suicídio ou à loucura. Se a gente foi na ilusão do mundo, achando que pode, achando que não pode, e vamos fazendo, a gente pode entrar por esse caminho. Aí fica mais complicado. As loucuras são devidas à comoção produzida pelos vícios que o homem não tem força de suportar. E o vício é tudo em nossa vida. Tudo que é excesso, muitas vezes se torna vício. Seja ele qual for, o normal é o cigarro, é a bebida, e assim por aí, e o resto. O resto é vício. Comer demais é vício. Fazer o quê, né? Então tudo isso acaba atrapalhando a nossa convivência. A convivência conosco mesmo, não é com ninguém não. A gente não se aceita, a gente acha que tem que mudar alguma coisa na gente, vai para médico gastar com cirurgia. Aí sai uns olhos tortos para baixo e para cima, fica pior do que está. Aí vai para a justiça brigar para processar o médico. Sua vida, quanto tempo você leva brigando para chegar, se Deus quiser, voltar onde eu estava? Quanto tempo, quanto desgaste? Para quê? Então, gente, cuidado com essas loucuras da vida que acontecem. Isso é problema sério. Para aqueles que não creem na eternidade, tudo acaba com a vida. Não vê o fim senão na morte, então acaba abreviando a sua vida. Depois que fez tanta barbaridade que não acha que não tem jeito mais de consertar, vou acabar com isso. Agora está tudo resolvido. Aí a doutrina nos fala dos suicidas, né? De irmãos que muitas vezes... Olha, esses irmãozinhos que muitas vezes nos trazem os próprios suicidas vindo revelar a sua situação infeliz. Ao ponto que chega muitas vezes a não aceitação da nossa vida. Não nos contentarmos com o que nós temos, ou que nós possuímos, seja o que for. Não estamos falando que você não pode lutar para melhorar. Mas lute com o pé no chão. Não faça loucura, não. Então, cuidado, gente. Às vezes, essas coisinhas que a gente vê acontecer nas televisão, nas novelas, muitas vezes é vida real. Muitas vezes acontece de verdade. E ali não tem diretor para gritar corta. Ali não tem jeito de você modificar a cena. Né? Então, aquilo que você buscou, aquilo que você fez, está feito. Teve uma consequência já o seu ato. Boa ou ruim, conforme o seu pensamento. Então a gente sempre fala, a doutrina nos pede, né? Antes de dar um passo, reflita. É realmente necessário isso? É importante? Vai trazer benefício? Se não for trazer benefício, gente, nós vamos nos desgastar. Sem necessidade, muitas vezes. Que é as aflições atuais da nossa vida. É o sofrimento que nós estamos aí atrás. Estamos correndo muito mais do que necessitamos para comer um prato de arroz e feijão no dia, se dermos conta de comer quem pode.
Às vezes chega tarde, só uma sopinha, muitas vezes por sonda. Né? Então nós estamos na loucura, na agitação do mundo, para poder chegar em casa e falar, nossa, estou cansado. Fez benefício? Hoje não rendeu nada. Então, está valendo a pena? Será que eu correr tanto atrás de bens materiais está valendo a pena? Mas eu não como se eu não... Cuidado. O nosso mestre diz nos evangelhos que as aves do céu não semeiam e nem ceifam, e nem por isso lhes falta o alimento. Será que vós valei menos que as aves do céu? Nós temos que confiar mais na palavra do Cristo. Quantas coisas que acontecem em nossa vida que nós não planejamos e dá mais certo do que nós tivéssemos planejado. Por que ter medo de viver uma vida mais tranquila, mais humilde, mais simples? As famílias, infelizmente, estão se desmanchando. É a mãe na sala com o celular, o pai lá fora com o outro, o filho no quarto da internet. De repente passa um barbado perto de casa, quem que é isso? Vai ter o filho. Nem vê o filho crescer. Né? Aí vamos lamentar o porquê das coisas. Porque nós não temos educação, não demos conta. Estamos tão intertidos atrás disso ou daquilo que nós não damos conta mais. Estamos correndo muito mais do que nós podemos correr. As nossas pernas são curtas, principalmente as minhas. Para que eu vou querer correr? Não dou conta mais de correr, já corri muito. Não dou conta mais não. Então vamos tentar melhorar um pouquinho. E os nossos companheiros não falam do bem sofrer ou mal sofrer, que é o mais importante. Até agora nós sofremos, agora vai sofrer bem. É quando nós resistimos com resignação, com fé e obediência à lei de Deus, sem murmurar. Né? Reclamar da vida vai trazer que benefício para nós? Reclamar da situação atual vai trazer que benefício para nós? Do meu chefe, do meu vizinho de mesa. Cada um, felizmente ou infelizmente, tem a sua vida. Né? Cada um pensa de uma maneira, cada um tem o seu grau de evolução diferente do meu, do nosso. Então, se nós ficarmos, toda vez que nós formos para o nosso serviço, a primeira coisa, nós vamos olhar naquele cara que a gente não gosta. Puxa, ele veio de novo. É a primeira coisa que nós fazer. Depois que nós vamos cumprimentar os nossos amigos. Primeiro nós vamos criticar. Depois nós vamos tentar conversar. E se ele vem para o nosso lado, lá vem ele já. Então são coisinhas que nós vamos todo dia a mesma coisa e nós não mudamos. Precisamos mudar. Se ele te faz mal e trabalha junto, se não quer ter uma convivência, ou você pede para sair, porque ele não vai, com certeza. Ou você tenta se ajeitar. O nosso mestre não disse, amai-vos os vossos inimigos? Estamos tendo oportunidade dentro do nosso serviço de tentar amar o nosso inimigo. Talvez inimigo por antipatia simples, não te fez nada. Meu santo não bate dele. Por que será? Coisinhas do nosso passado. E às vezes nós não entendemos isso para a nossa vida. E o importante de tudo é que a prece é um sustentáculo para a alma. Né? Está difícil. Em vez de ficar xingando, lamentando, ora, faz uma prece. Vai te resolver? Talvez não, mas te ameniza. Te traz calma, te traz paciência, te traz para a realidade. Né? Aquele vulco-vulco e tal pensamento, a cabeça quente, aquela coiseira toda. Uma prece te abranda tudo isso daí, teu pensamento já é outro, tua vibração já é outra. Acalma. Então a gente não tem essa necessidade de ficar passando mal toda vez. É preciso estar apoiado na fé viva e da vontade de Deus. Né? Orar também, né? Pai nosso está no céu, santificado seja o vosso nome, tudo bom. Você está orando o quê? Você está orando o quê? Você está automaticamente, mecânico. A prece é aqui que sai lá de dentro. A dificuldade que nós estamos passando, a que nós estamos precisando por um momento, para tentar dar uma ajeitadinha, amenizada, sai lá de dentro. Aí você está fazendo uma prece. Diretamente ao ó.
Ajuda, hein? Ajuda. Parece que é mentira, que nem diz o outro, mas ajuda. Então, gente, esse bem sofrer nós vamos. Então vamos sofrer bem. Sofrer melhor um pouquinho. Ah, eu não posso comer tal coisa. Não vamos comer. Ah, mas eu gosto tanto. Guarda um pedacinho. Mas você tem a consciência que você está comendo um pouquinho daquilo que você não pode. Então, se der alguma alteração, não vai reclamar com a mãe, com o marido, com o médico. Não pode, gente. Infelizmente, a gente tem que entender. Quando não pode, não pode. Principalmente na lei divina. E o mal sofrer nós faz todo dia, né? Totalmente o contrário do que Jesus nos ensinou. O que nós mais põe em prática na vida é o fazer ao contrário. Nós estamos ainda nesse caminho. Mas, se Deus quiser, vai melhorar. O mal e o remédio. Quando vamos reencarnar, escolhemos nossas provas porque acreditamos bastante fortes para poder suportá-las e agora reclamamos. Olha que vantagem. Nós estamos lá, vou fazer tal coisa, isso. Opa, tira 3, a gente não dá conta. Ah, você não dá conta, então fica só com essas duas, tá bom. Aí nós chega aqui e nós reclamamos ainda. Não tá bom, do mesmo jeito. Então, gente, se a gente acredita realmente nisso tudo, principalmente André Luiz, do Missionários da Luz, nos fala no capítulo sobre reencarnação. Tem uns 3 capítulos seguidos que fala a reencarnação, a programação, até o corpo nós escolhemos para estar aqui. Até o corpo. Por isso que existem crianças que nascem com deformidade. Porque foi escolhido. E aí chega aqui na reclama. Então, por que reclamar se nós estamos achando que somos suficientes? Isso que já tirou 3 daquilo que nós tínhamos escolhido. Imagina se ele não tira. Qual é o remédio certo para o sofrimento? Fé. Não tem outro. Né? Se nós não acreditarmos realmente que tem alguém velando por nós, tem irmãos que nos estão trazendo medicamento, tem companheiros que estão em oração, tem amigos que estão fazendo às vezes o meu trabalho porque eu não estou conseguindo fazer. Então, se tudo isso não nos proporcionar um pouquinho de fé, na porta veio para a nossa vida, o que precisa mais para a gente entender? E fé, a gente não compra, a gente não empresta, a gente não aluga, a gente constrói. E onde é que nós vamos construir a nossa fé? Quando o problema sai da nossa mão. Que você tem que falar que agora é só Deus. Aí você aprende a palavrinha fé, a pôr em prática na vida. Porque às vezes o problema entra num campo diferente do nosso. Né? Nós temos o nosso cotidiano, temos o nosso dia a dia, o nosso costume, médico, professor, mecânico, e de repente sai tudo do nosso costume. Ou um depender do outro, né? A gente trabalha na roça e precisa do mecânico. Ó, é tal coisa, vai lá comprar. Você nem pôs a mão, não, eu já sei. Você vai confiar? Vai ter fé no que ele está falando? Você vai gastar não sei uma quantia para buscar a peça que ele nem pôs a mão? Eu preciso arrumar que eu tenho que acabar o serviço. Ou você vai atrás de outro mecânico para ter a mesma coisa, assim por diante. Então, às vezes, as pessoas que estão ao nosso lado, que nós temos o costume de convivência, mecânico, professor, médico, a gente, de uma certa forma, acaba que nos ambientando com ele. O que ele nos fala, muitas vezes, é via de regra. A gente nem leva em consideração. Por quê? Porque existe um vínculo, existe uma amizade que foi feita ali, verdadeira. Né? Ah, eu vou no médico lá, mas qual? Ah, qualquer um não gosta desse trem mesmo. Que vínculo você tem com ele? Se ele te falar para você que você não tem nada, você vira e fala, vai embora, me olha. Será? Você chegou nele, você não conhece ele, não tem amizade com ele, não estava num dia bom também, já estava estressado. Quem que é? Não tem nada não, vamos lá embora.
Então, ao nosso redor, as amizades que são feitas no nosso dia a dia é muito importante. E essas amizades vão nos ajudar nas dificuldades que nós tivermos. E quando aparecer os problemas, a gente vai ter fé de acreditar nele sim. Porque eu sei, já estou convivendo com ele, ele não vai querer furar meus olhos. Ele não vai querer passar a perna. Então isso é importante para a nossa vida. Amizade. E não é amizade celular não. Amizade cara a cara, mão na mão. Que estão esquecendo. Eu tenho 500 amigos. Quantos você conhece? Nenhum. Só tem a foto dele aqui. E é verdadeira a foto dele também? Então, infelizmente, essas relações, né, o relacionamento social está se extinguindo. Porque nem... Não, já resolvi aqui já. Não tem nada resolvido, você não conhece. Ele falou que fez e não fez, foi nada, porque ele está cansado, já está estressado. Às vezes dá um problema no trator, 6 horas da tarde, numa sexta-feira. Se você não tiver amizade com o mecânico, meu filho, está no quimbo. Quem que vai na roça sexta-feira, 6 horas da tarde, para arrumar um trator para você? Fala da minha área. Mas com certeza a área de vocês também é tudo desse tipo. É problema. Então, se a gente não começar a fazer as amizades da vida, a gente não vai conseguir andar muito, não. Ah, a felicidade não é desse mundo. Nossa, até que enfim você falou a verdade. Tanto nós sofremos, você vai querer ser feliz aqui ainda, né? E aí a gente vê que nem a fortuna, o poder, a juventude florescente, ou as 3 reunidas são condições essenciais de felicidade, pois todas as classes ouvem se lamentar. Então, se a gente continuar buscando a nossa felicidade nesse mundo, nas coisas materiais, nós não vamos encontrar. De jeito nenhum. Existem no infinito muitos mundos belos, planetas superiores, para os quais os nossos esforços e as nossas tendências nos farão gravitar um dia. Então, se nós melhorarmos, né, se nós aceitarmos melhor a lei divina, os exemplos que o Cristo nos deixou, a gente vai para esses mundos melhores. Como nós descemos para cá, né, que ele diz os exilados de Capela, a gente pode voltar para o Capela. Depende de cada um. Ah, mas eu queria tanto que fosse comigo. A gente é individual. Nós formamos família, formamos grupo, sociedade, mas cada um é responsável pela sua própria vida. As dificuldades que eu tenho que passar, a minha companheira não vai passar para mim. Passa comigo, mas passar para mim não vai. De repente você está lá, você quebra uma perna, fica 40 dias engessado, ela tem que aguentar o boi lá. Comidinha na boca, vai. Por isso que eu estou assim. Né? Então a gente vê que as dificuldades são minhas, eu passo. As pessoas do meu lado, elas vão me ajudar a suportar. Né? Passar não vai. Então tudo isso, mesmo que você queira levar o companheiro junto, mas ele não atingiu ainda. Né? Talvez nessa encarnação junto comigo ou vice-versa, a gente tenha uma melhorinha, mas ainda não dá o suficiente para poder subir, que tem mais coisinha para acertar. Então a gente vê, principalmente em Mensageiros, onde a gente vê, esqueci o nome dos dois, Abigail e... esqueci o nome. Um casal que estão no pronto-socorro. O marido é o chefe, ficou como chefe do pronto-socorro, e a companheira, eles têm na relação juntos, que eles têm uma aprovação para passar, está no padrão superior. Ele não consegue subir, mas ela consegue descer para eles poderem trabalhar junto. Então, mesmo que a gente tenha boas intenções, nós dificilmente vamos conseguir caminhar juntos ainda. Aquele que tem mais deve para ajudar quem tem menos. O que tem menos não consegue subir, porque não tem nada para ele levar para riba. O bagagem dele não dá, não. Então tem tudo isso para ajudar. Então mesmo que a gente queira levar junto, gente, não adianta. Quem quer levar a sogra aí, esquece, não vai conseguir. E a terra não está destinada a ser uma penitenciária para sempre. Os progressos realizados, os melhoramentos sociais conquistados, deverá sempre melhorar de pensamento e sentimentos, melhorar também o campo vibratório do nosso globo. Isso é importante, né? Cada um tem o seu campo vibratório em torno de si, conforme baixa um pouquinho, que nós vamos atrair para nós.
E o nosso globo não é diferente, né? Nos espíritos encarnados que aqui se encontram e outros que estão ao redor, vamos atraindo o outro. O nosso plano ainda está num plano aí de prova e expiação, então o padrão vibratório nosso não é bom. Ah, mas existe, graças a Deus existe. Mas o geralzão, o grande todo, ainda faltam umas coisinhas para a gente acertar. Isso aqui é o que nos traz mais sofrimento. Nós não sabemos lidar com as perdas. Nós não estamos acostumados com isso ainda. Muitas vezes achamos que Deus não é justo quando ceifa uma vida jovem e forte que tem o futuro todo pela frente. É o que a gente mais questiona. E a gente tem o costume de querer medir a justiça de Deus pela nossa, né? Ah, Deus está errado, vai levar aquele rapaz novo, no forte, para trabalhar e deixar esse velho aqui? Principalmente se o velho for sogro, né? Não adianta, gente. Não queremos medir a nossa justiça com a de Deus, que não vai dar certo. Às vezes é necessário, né, a morte preferível à encarnação de 20 anos devido ao desregramento vergonhoso que poderia arrastar para a perdição. Às vezes a gente vê, a gente falando de vida jovem, né, a gente vê a nossa juventude às vezes aí buscando tudo aquilo que não precisa, né? Então Deus, né, com os companheiros, acaba aqui sendo preferível tirar esta encarnação. Antes ele começa mais barbaridade para a sua vida. Ele começa mais dívidas para o seu amanhã. Acaba tirando essa vida mais jovem, mais cedo um porquinho. E aí traz sofrimento para a família. Seja lá qual motivo for, filho é filho. Então sempre tem desgaste, sempre tem a desconformidade, sempre tem as blasfêmias contra o nosso pai, acusando ele de injustiça. Isso vai acontecer no normal. Não vamos prolongar o nosso luto, né? Mesmo que seja dolorido. Não vamos ficar muito tempo nesse padrão, não. Não vai trazer benefício para ninguém. Nem para nós aqui, nem para quem partiu. Às vezes o que partiu sofre muito mais do que nós aqui. Às vezes ele partiu sem ter ainda um conhecimento de doutrina, não tem bagagem nenhuma de Deus, de conhecimento, acaba sendo um susto, um acidente ainda, para ajudar, ele fica mais perdido do que nós aqui. Então para ele é ruim também. Então cuidado, gente. Se acreditamos que a vida continua, que a alma vive melhor fora do envoltório material, seria um egoísmo desejar que ele sofresse conosco. Essa dor só concebe aquele que não tem fé. Olha o que o nosso mestre diz, o que o Evangelho diz para nós. Essa dor só concebe aquele que não tem fé. E às vezes ainda, de nossa parte, é egoísmo desejar que ele ficasse, mas eu queria que ele ficasse aqui, mesmo assim, é egoísmo. Todos nós, como se diz, tem um prazo de validade. E quando dá o prazo, nós vamos embora. Seja doente, seja perfeito, chegou o dia, chegou a hora, nós vamos ficar. E querer insistir nesse caminho, pedir isso, aquilo, outro, não traz benefício nenhum. Só prolonga o sofrimento. É duro o luto? É duro. Nós não estamos acostumados com a perda. Mas prolongar ele também não vai trazer vantagem nenhuma. E se nós acreditamos que a vida continua, é uma separação momentânea. O que é aí, vamos falar, 60, 70 anos perante a nossa imortalidade? Fração de segundos. Para nós aqui, vamos dizer, uma eternidade. Mas na realidade da nossa vida, é uma fração de segundos. E ele tendo condição, ele pode ter permissão de voltar para cá. E se fosse assim então, hein? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Ou seja, quando as pessoas, né? Se morrer o homem bom, nós de um mal, dizemos, queria que fosse esse. Estamos errados. Pois que já partiu, já terminou sua tarefa. E o outro às vezes nem começou.
Então a gente vê na sociedade, no dia a dia, nossa, aquele pessoa era tão boa, fazia isso, fazia aquilo, morreu, essa peste não vai. É o normal nosso. Mas aí a gente vê que o nosso mestre, o nosso pai, ele sabe que aquele que já terminou a sua tarefa, que aqui assumiu, vai ficar aqui fazendo o quê? Ele tem que evoluir, ele tem que continuar a vida. Então chegou o dia, vai embora. E o outro, às vezes, nem começou ainda, está lá atrapalhado com os seus problemas, com suas preocupações, no seu dia a dia, no seu corre-corre, nos seus vícios, nem começou a fazer o que tinha prometido fazer ainda. Então ele demora um golinho mais para poder ficar aí. E se cremos que Deus é justo, o que parece um mal é um bem. Mas as nossas faculdades são limitadas e o todo escapa aos nossos sentimentos obtusos. É o que nós, infelizmente, nós vemos na nossa vida. Nós condenamos a Deus, nós julgamos a Deus por tudo aquilo que acontece que não for a nosso favor. E quando acontece a nosso favor, nós nem lembramos, né? Tive sorte. Os tormentos voluntários. Procuramos nos prazeres materiais e as coisas perecíveis uma relativa felicidade, ao invés de buscar os progressos celestes, que é imperecível. O nosso mestre diz nos evangelhos, né? Guardai o vosso tesouro onde nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão lhe pode roubar. Então, se nós continuarmos juntando tesouros por aqui, estamos sujeitos a tudo isso. E aquilo que a gente consegue levar de bagagem para o nosso amanhã, para a nossa imortalidade, a gente leva no coração, no sentimento, que são as nossas virtudes. Quanto mais tivermos, muito melhor será para nós. De quantos tormentos se poupa aquele que se contenta com o que possui, olhando sempre para trás se sente rico, pois verá pessoas que têm muito menos que ele. Essa é uma realidade, né? Se a gente só ficar olhando o que o fulano lá tem, lá, olha, tá, se eu chegar lá, um coitadinho queria, quantos que não queriam estar na nossa situação também. Então, o que a gente estava falando, contenta com o que você tem, né? Você tem todo o direito de buscar, de lutar, de querer ganhar melhoria para a sua vida, mas tudo vai ficar aqui. Você não vai levar uma grama do que você conquistar, a não ser as suas virtudes. E a gente vê o mais difícil é isso aqui, ó. Vemos miséria no fogão sem legume, no credor que ameaça, no berço vazio, no féretro, na angústia da traição, na nudez do orgulho, nos farrapos da vaidade e outras coisas. Isso tudo, para nós achamos que é infelicidade. É, para quem não crê na vida futura. Para quem acha que esse sofrimento, isso tudo vai perdurar para todo sempre. Não, vai cessar com a nossa vida. A infelicidade é a alegria, o prazer, a fama, a agitação vã, a louca satisfação da vaidade que faz calar a consciência e comprime a ação do pensamento. Isso é infelicidade. Porque acaba nos trazendo de volta ao tempo da barbárie, muitas vezes, né? A gente acaba entrando nessa euforia da vida, buscando aí, eu não consigo ser feliz sozinho, vou buscar uma bebida, vou buscar uma coisinha para me relaxar, e a gente vai entrando por esse caminho, e a gente vê que isso tudo faz calar a consciência. Depois acontecem as coisas, por que aconteceu? Eu não lembro de nada também, na situação que você estava ontem, né? Então tudo isso a gente está tentando buscar uma felicidade que não existe. Para quê? Né? Vamos contentar com o que nós temos. Pôs a melancolia aí, porque às vezes a gente sente isso. Ó. Sabeis por que uma vaga tristeza faz a vida parecer tão amarga? É o espírito que aspira a felicidade, a liberdade, que presa ao corpo, esgota-se em vão esforço para dele sair. Cai no desencorajamento e o corpo suporta sua influência, languidez e abatimento. Às vezes dessas tristezas sem motivo algum, né? Pode ser isso aí. A gente querendo partir antes da hora. Enjoei daqui, vou embora, e não consegue. Aí cai nesse abatimento todo, nessa tristeza para a vida. Então são coisinhas, gente, que a gente busca o sofrimento para a nossa vida. A gente não consegue tentar ou aceitar a situação. A gente não consegue
mudar o nosso padrão vibratório, os nossos pensamentos. A gente continua preso em tudo isso e nós não conseguimos entender a nossa realidade. As provas voluntárias na nossa vida que nós escolhemos é para exercitar a nossa consciência, a nossa inteligência. Né? Que ele estava falando, você não consegue testar nada daquilo que você pediu se você vai para o mosteiro e quer testar lá a paciência. Se você não tiver paciência no mosteiro, meu filho, aí abandona, é tarja preta. Porque não consegue mesmo não. Então tudo isso é para a gente tentar entender. As provas voluntárias é para exercitar a nossa inteligência. No nosso dia a dia, para a gente ver como a gente vai reagir perante essa dificuldade, como que vai ser. Então tudo isso serve para o nosso aprendizado, para o nosso amanhã. Gente, eu sei que eu falei demais, não deu conta, mas é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. É uma maneira de ver o sofrimento de uma outra forma. Da gente entender que nós estamos aqui no mundo de prova e expiação. Então o sofrimento faz parte do nosso cotidiano. Temos lá nossos tempinhos, né, de calmaria na nossa vida, onde a gente pode relaxar um pouquinho, temos. Mas depois vai começar de novo. Né? Depois da tempestade vem sempre a bonança. Mas a volta da chuva é com a certeza. Então sempre tem um motivo por qual nós estamos sofrendo. E a gente tenta entender que é necessário passarmos por isso para a nossa evolução, para o nosso resgate do nosso ontem, para tentar o amanhã ser bem melhor do que nós somos hoje. É mais ou menos isso que eu entendi para vocês aí. Então, que bem-aventurados somos nós que sofremos, esperando amanhã de menos sofrimento, se Deus quiser.